bom? Então, para nós também podermos nos localizar mais ou menos no tempo, tá bom? Quando ocorre o período dos patriarcas, e para nós entendermos por que Deus vai chamar Abraão. Tá bom? Se nós seguirmos uma cronologia desde o Éden, tá bom? Seguindo aquele padrão, se você pegar em Gênesis 5, você tem lá que Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Aí você ir somando a idade que ele gera o seu primogênito, você chega a uma data aproximada do dilúvio após a criação, tá bom? Que daria mais ou menos 1656 anos. Isso para nós entendermos, claro que para entender por que Deus vai chamar Abraão, essa influência começa até antes do dilúvio, porque lá eles se corromperam. Então, em quanto tempo, mais ou menos, a humanidade estava totalmente corrompida? Cerca de 1700 anos, a gente coloca assim um número redondo, tá bom? Isso, cerca de 1700 anos depois da criação. Como da criação, se você continuar fazendo essa contagem, você chega até Jesus mais ou menos em 4.000 anos, aproximadamente 4.000 anos, tá ok? Ou seja, o dilúvio então aconteceu cerca de 2.300 anos antes de Cristo, tá ok? E Abraão, ele vai viver mais ou menos quando? Abraão, ele vai viver cerca de 300 anos depois do dilúvio, para vocês poderem entender também, ou seja, 300 anos depois do dilúvio, já havia uma corrupção tal que Deus tem que observar um homem e tirar ele do meio da sua parentela, tá bom? E vamos lá, para vocês participarem. Deus tira Abraão lá de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã e ele vem para Canaã. O que significava a terra de Canaã quando vocês estudam o dilúvio e a vida de Noé? O que representava Canaã? O que aconteceu com Noé quando ele plantou uma vinha que envolve os seus filhos Cã e Canaã? Quem se lembra? A vitória do Cã, ano do pai do... Sim, então Cã, e a maldição foi também sobre Canaã, apesar de não falar diretamente, certamente Canaã estava envolvido com seu pai, porque mesmo Cã tendo vários filhos, a maldição de Noé foi sobre Cã. Isso, quem foi que respondeu? Foi a irmã, né? Então a maldição foi sobre Cã e sobre seu filho Canaã. Então observe, a Mesopotâmia, onde Abraão estava, era assim um dos melhores lugares do mundo para habitar, tá bom? Tanto que ali estavam aqueles dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, tá bom? Rios que lá no livro de Gênesis, capítulo 2, diz que eles nasciam lá no Éden. Então era uma região próxima do Éden, uma região muito fértil, tá bom? E Abraão ficou então vivendo naquela região também, por quê? Porque depois do dilúvio, a arca pousou em qual monte? Nos montes Ararat, que ficava também próximo da região onde nascia o Tigre e o Eufrates, ou seja, ali ao norte da Mesopotâmia. Então, Abraão também, como ele era descendente de Sem, e eles ficaram habitando ali naquela região. Mas o que Deus vai ter que fazer, cerca de 300 anos depois do dilúvio, Deus tem que falar para Abraão sair do meio dos semitas, tá bom? Sair do meio dos semitas e habitar no meio dos descendentes de Cã, que era o filho mais rebelde, né? E pior, na terra de Canaã, que era o neto, né, de Noé, pelo jeito mais rebelde de todos os descendentes também. Tá bom? Ou seja, ele saiu do local que era para ser o local de bênção, praticamente teve que sair do meio do povo de Deus para habitar no meio do povo amaldiçoado. Mas por que Deus teria feito isso? É uma pergunta interessante, né? Que nós não temos uma resposta direta. Mas é bem provável que se você estiver vivendo no meio de pessoas que se identifiquem como cristãos, aplicando aos nossos dias, mas sejam pessoas corrompidas, que parecem servir a Deus, mas na verdade estão corrompidas, você tem que realmente ter os olhos muito abertos, senão você acaba seguindo o caminho daquele que parece ser seu irmão, né? Tá ok? Prosseguindo então na leitura. Esse período inicia-se com a chamada de Abraão e finda-se com a morte de Jacó. Abraão foi chamado com 75 anos. Quando Abraão gerou Isaque, contava com a idade de 100 anos, isto é, 25 anos após a sua chamada. Isaque gerou Jacó quando contava com 60 anos. Somando 60 com 25, encontramos 85.
E Jacó viveu 147 anos. Somando 85 com 147, encontramos 232. Portanto, o período patriarcal durou 232 anos, né? Então, esse primeiro período, desde a chamada de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, até a morte de Jacó, né, estando eles no Egito, durou, então, 232 anos. No início desse período, vemos Abraão saindo da corrupta Arã, e no fim desse período, vemos Jacó dentro do corrupto Egito. Vemos assim que o homem pouco evoluiu. Tá bom?